Olá, estou aqui de volta em mais um episódio do NunaCast. Estamos aqui na Câmara de Valores Imobiliários do Paraná e hoje a nossa conversa é sobre eficiência energética, sobre placas solares, energia solar, como é que isso funciona. Essa é uma tecnologia que chegou para ficar há alguns anos. Eu penso que quem é do ramo, principalmente da engenharia, já conhece muito bem, né, todo esse processo, como isso funciona, de onde que isso vem, como é que isso se transforma em energia, mas a maioria de nós leigos entende isso como uma tendência que já é realidade, mas tem pouco conhecimento sobre os detalhes, sobre realmente o que é esse tema, né? Onde é que a gente pode mergulhar aí com quem entende para realmente perceber como a eficiência energética pode fazer parte da nossa vida. E é por isso que eu chamei hoje aqui a Débora Pascucci, da Tribus Engenharia. Isso mesmo. Tribus Engenharia. E vai falar com a gente sobre todo esse conhecimento. Eu estou muito curiosa, porque pessoalmente comecei uma pequena obra onde eu estou colocando energia solar e até comentei com você que alguns termos, né, reator, eu já estou entendendo algumas coisas aqui. Isso. Inversor, né? Inversor, ó, então não estou entendendo tanto, vamos precisar, essa conversa vai ser necessária. Sim. Por que eu estou com o reator na cabeça, né? Fiquei com essa coisa. Enfim, então, Débora, muito bem-vinda, que bom que você está aqui. Vamos conversar sobre isso, né? Obrigada pelo convite, Adriana, estou à disposição. Então vamos lá, vamos primeiro, eu sempre gosto de falar um pouquinho resgatando o local das pessoas na história que elas construíram, né? Então você, Débora, nasceu e de repente se tornou uma engenheira elétrica ou alguém que trabalha com energia. Como é que isso aconteceu? Conta pra gente um pouco o surgimento da Tribus, por que olhar para esse lugar aí? Tá. Então, eu sou engenheira civil de formação, trabalhei em várias áreas da civil e daí em 2019, mais ou menos, eu migrei para a área de eficiência energética. A princípio eu trabalhava numa empresa que trabalhava nisso, né? Era especializada em eficiência energética e durante a pandemia ali em 2020 eu acabei saindo e abri a minha empresa. No início era eu e um sócio que era engenheiro elétrico, mas no ano passado ele acabou se desligando, né? E agora estou eu tocando a empresa sozinha. Bacana. Então na pandemia teve uma revolução aí, né? Exato. Literalmente deu uma luz e você falou, não, vou partir para outros caminhos. Sim, exatamente. E vamos resgatar um pouquinho a história da energia, da energia solar, né? Quando é que isso surge? Né? Até outro dia a gente estava ali pagando a conta para a Copel, aquela energia convencional, que é o que a maioria de nós ainda tem. Mas quando é que o mundo, né, essa tecnologia passa a fazer, né, passa a ser importante para as construções, para o dia a dia aí da gente? Então, no Brasil, a energia fotovoltaica, né, que é o nome, digamos, técnico, que se fala da energia solar, ela começou já faz há um bom tempo. Nos últimos 10 anos que ela está mais em voga, assim que a gente fala. E mais especificamente, nos últimos 5 anos é que realmente deu um boom ali. Dos equipamentos também baratearam, porque antigamente era extremamente caro e acabava não se pagando ao longo do tempo o investimento que você tinha que fazer. Então, agora, né, a partir dos 5 anos, 7 anos para cá, como um computador que vai mudando a tecnologia e vai diminuindo o custo. Então, hoje em dia é extremamente rentável, viável você colocar uma usina fotovoltaica, que é assim que a gente chama, e o investimento se paga muito rápido. Então, a gente costuma falar que quanto maior o consumo de energia de uma residência, de uma indústria, de um comércio, mais rápido você vai ter o payback, que é o pagamento do investimento feito. Uhum. Então, e também não quer dizer que se você tiver um consumo baixo, que não vale a pena. Porque eu sempre falo o seguinte, energia elétrica, a gente
cada vez vai precisar mais de consumir, né? Sim. Então, se você for pensar 10 anos atrás, o que você ligava na tomada? O número de equipamentos era muito pequeno, até trazendo um pouco, eu aluguei um apartamento mais antigo, até porque eu estou em transição, e é impressionante. Eu morava num apartamento que eu reformei, que a gente colocou 300 tomadas e o antigo, eu tenho extensão na casa inteira. Exato. Não, exatamente. Porque não tem, entendeu? Não tinha celular, não tinha laptop, não tinha computador, não tinha, quer dizer... relógio, que hoje em dia você também carrega à noite. Tudo, né? Tudo está na tomada hoje em dia. Isso, exatamente. Então, é isso. Então, cada vez a gente vai precisar de mais energia, cada vez a gente vai consumir mais energia, e, infelizmente, cada vez a energia vai ficar mais cara. Então, a gente já tem Quais são desculpa te interromper, mas hoje quais são os recursos que se transformam em energia? A gente sabe que a água, né? As hidrelétricas estão aí. Nós temos a eólica, né? O ar, e temos a solar. Existe mais algum outro lugar de captação de energia? Tem, então, eólica, solar... As hidrelétricas, que são o convencional. Hoje em dia está se falando de hidrogênio também. Hidrogênio, sim, olha só. Que é uma coisa nova, que ainda não é muito... assim, não é que não é divulgado, não é muito empregado, porque é um pouco difícil ainda de sim, fazer o processo, viabilizar. Isso, é muito recente. Isso. Enfim, a gente vê, por exemplo, eu estava lendo essa semana que o Japão agora está fazendo umas turbinas para usar as correntes marítimas como geração de energia. Olha só! Então, cada vez... surge uma nova tecnologia. Exato, cada vez surge uma nova tecnologia. Mas me parece que assim, a questão da energia convencional via hidrelétrica, o que é uma preocupação, porque a gente precisa de água para gerar energia. Sim. Então, à medida que também a gente passa por mudanças climáticas ou algum tipo de pane... Até hoje a gente está falando no dia seguinte, a Europa ficou em blackout por conta de uma anomalia, né, climática, que ninguém sabe explicar exatamente o que é. Exato. Então não deixa de ser um lugar também de proteção, né? A energia solar, vamos torcer para que não aconteça nada com o sol, né? Exato. De repente o sol resolve, já né, cansei aqui, esse planetinha aqui eu vou esfriar. Mas enquanto ele tiver com humor estável, parece-me que a energia fotovoltaica vai ser tem sido uma solução cada vez mais frequente. Isso. Então, vamos falar um pouquinho dos projetos. Hoje, a sua empresa faz projetos para que tipo de cliente? Quem que tem buscado essa solução? Então, a gente faz projeto para todos os tipos de clientes. A gente trabalha com um programa de eficiência energética da Copel, que é um programa que a Copel todo ano lança um edital para selecionar projetos de eficiência energética, e os projetos selecionados, ela banca o investimento para troca de equipamentos e para instalação de usina fotovoltaica ou outros tipos de energia limpa. Né? Esse programa e esses projetos é ligado a grandes consumidores, né? Como indústrias, comércios. Então, a minha empresa, a gente tem um know-how em cima desses projetos. A gente de grandes indústrias, grandes empresas. Isso. A gente faz todo o estudo para troca de equipamentos, para equipamentos mais modernos e eficientes, e faz a instalação da usina fotovoltaica para abater o consumo de energia. E também a gente faz projetos para comércio e residência, que são projetos menores, né? Que daí é mais simples. São contratos particulares, né? Contratos Você vai lá, faz um orçamento, dimensiona quantas placas, o reator, inversor. Isso, exatamente. Enfim, e aí esse orçamento se transforma num projeto. Exato. E quando você diz assim, né? Fazem 5 anos que esse mercado deu um boom. O que você acha que mudou? Por que as pessoas de 5 anos para cá... tem a questão do custo, né? Isso. Acho que assim, abaixou o custo, o investimento vem mais rápido, mas teve um lugar de uma consciência, de um estalo, né? Tipo, olha, a gente precisa buscar soluções mais sustentáveis ou não? A gente ainda está muito apoiado no financeiro. Eu enxergo como as duas coisas. Claro que o financeiro
acredito que venha em primeiro lugar, tanto os equipamentos terem baixado o preço, como a conta de energia aumentou. Então, é meio que um combo ali. Você teve um aumento significativo na conta... Sim, na conta convencional. Na conta convencional. E você teve uma queda nos equipamentos. Mas também tem muitas empresas, principalmente, que estão buscando essa parte mais sustentável, a agenda ali ESG, né, que várias empresas estão buscando. E daí, quando você instala uma usina fotovoltaica, que é energia limpa, que é uma energia que não vai gerar nenhum prejuízo aí para a natureza, você está também se enquadrando nessa agenda, né? Acho que é a combinação de várias coisas de um lugar bem contemporâneo, né? Isso. Onde em várias soluções a gente está buscando caminhos diferentes para manter, né, o que a gente tem e até reverter algumas situações, né? Isso mesmo. E eu queria entender uma coisa, né? Então, assim, as grandes empresas provavelmente devem estar buscando isso porque o investimento está num budget, né? Num orçamento que é um pouco mais técnico, né? Que as planilhas aí ao longo dos anos vão se acomodando, e acho que para o empresário, né, daqui 3, 2, 1 ano às vezes, né, dependendo do volume de energia, ele olha e fala, poxa, estou gastando... Bom, a economia é de 95%, né? Os números são absurdos, né? Isso. E sempre tem aquela... Não, mas eu vou investir tanto no início, mas é claro, né? Você precisa fazer esse aporte para ao longo do tempo diluir isso. E não é uma coisa de 1, 2 anos, né? É uma coisa de 30, 50 anos. Quer dizer, se você for renovando o equipamento, é eterno, né? Isso. Quer dizer, isso vai ficar, né? Exatamente. E assim, os equipamentos, eles têm uma vida útil muito grande. Um módulo, né, uma placa solar, a vida útil é entre 25 e 30 anos. Mas não quer dizer que nesse período ela não vai mais gerar energia. Depois de 25, 30 anos, ela vai estar gerando mais ou menos em torno de 80% de uma placa nova. Então, você faz um investimento hoje, por exemplo, numa residência, né? Normalmente, o payback ali de uma residência é em torno de 3, 4 anos. E você, então, em 3, 4 anos, você pagou o investimento inicial, e daí você vai ter mais 20 anos, praticamente, só usufruindo, né, dessa economia que você investiu. Mas depois de 20 anos, você ainda vai estar, mesmo a placa ter lá a vida útil de 25 anos, você ainda vai estar gerando energia. Provavelmente não o suficiente para bater a tua conta, né? Daí você pode trocar ou só colocar mais módulos ali para aumentar a potência da tua usina. Entendi. Então você não se desfaz da placa, você complementa o sistema num déficit de energia que o próprio tempo vai provocar naquela placa, mas que vai durar 20, 25 anos, né? As garantias são de 25 anos, é uma coisa extensa, eu vi. Exatamente. E tem uma dúvida, né? Até nesse projeto que eu estou fazendo, estou instalando, então estou bem aquecida. Sim. Vamos supor, né? Você... primeira pergunta clássica, né? Não, mas, por exemplo, em lugares que não tem muito sol, como é que faz, né? Vai faltar luz? Sim. Aí eu entendi que, assim, a placa de energia... Já vou falar no teu lugar, inclusive. Eu perguntei e já vou responder. Que você tem a placa de energia e a Copel dá um suporte também. Vamos supor que aqui você não tenha, né, não consiga produzir tudo, a Copel entra como um reforço para que aquela energia se mantenha e você não fique sem luz. É isso? É isso mesmo. Então vou explicar ali um pouquinho como que funciona o sistema. Tá. Assim, 99% dos sistemas que a gente instala hoje é on-grid, que a gente chama. Então, o que isso quer dizer? A gente instala a usina fotovoltaica e ela fica ligada à rede. Então, durante... A rede o quê? A Copel? rede, isso, a rede de energia. De energia do local. Se for São Paulo, é ali na... não sei, a Light? Ai, menina, eu sou de São Paulo, mas faz tempo que eu não pago a conta lá, então não sei. Sim, não. Bom, cada estado tem o seu. Exato, cada estado tem a sua concessionária de energia. Então, quando eu falo ligada à rede, é a rede da concessionária de energia. Sim. Então, durante o dia que tem sol, os módulos lá vão estar captando energia, gerando
parte dessa energia vai estar sendo consumida instantaneamente, e o que você não consome instantaneamente, você vai jogar essa energia para a rede da Copel. À noite, quando você não está gerando energia, você vai estar consumindo a energia da Copel, a energia que vem da rede normal. No final do mês, você vai receber uma conta de energia que vai vir quanto que você usou da rede da Copel, quanto que você jogou na rede da Copel, e vai vir um débito e um crédito ali que você teve. Se o teu crédito for maior do que você consumir, isso fica como uma poupança. Essa poupança você tem 60 meses para usar, exatamente. E eu posso usar tanto no empreendimento num outro mês que eu não capte tanta energia no próprio lugar? Isso. Ou eu posso transferir, me falaram, para uma outra conta com o mesmo CPF? Isso. Parece que tem uma burocracia aí no meio, mas eu poderia fazer isso. Exatamente. A gente faz, na verdade, uma solicitação para a Copel para adicionar essa outra conta para os créditos gerados e para essa conta para você abater o valor. Isso. Entendi. Então, assim, né? É uma possibilidade de economia real, né? Exato. Potente. Sim. Né? Então, Débora, e eu tenho uma curiosidade, assim, hoje eu tenho a minha casa lá, eu não, né? Qualquer pessoa tem a casa lá e paga ali os seus 400, 500 reais, 300 reais de conta. E como é que essas pessoas estão pensando em trocar? Por que existe tanta resistência em trocar? Eu sei que tem a ver com esse investimento inicial também, né? Sim. Mas o que você diria para uma pessoa dessas? Olha, você já tem a casa, é possível, custa muito caro, demora muito tempo para converter. Dá uma dica para a gente aí nessa direção. Assim, hoje em dia eu falo que para qualquer pessoa que tenha uma conta de luz que paga mais do que a tarifa mínima, porque na Copel a gente tem uma tarifa mínima de energia. Então, se você paga mais do que a tarifa mínima... Qual que é a tarifa mínima, você sabe? Depende em qual... região você está? Não, da ligação da tua entrada de energia. Então, se é uma ligação de 100 amperes ou trifásica, você vai pagar em torno de 100 kWh. Se é uma ligação bifásica, 50 kWh. E se é uma ligação monofásica, 30 kWh. Tá. Normalmente as residências mais novas, assim, 90% estão sempre ligadas em trifásica, né? Então a tua conta de energia, a tua assinatura básica, digamos, vai estar mais ou menos em torno de R$100, que é o 100 kWh, mais ali a conta da iluminação pública que a gente paga aqui no Paraná, que vem, né, na conta de energia. Tá. Então, se você paga mais do que isso, vale a pena, porque quando a gente instala uma usina fotovoltaica, 100% do consumo de energia a gente consegue abater. A gente só não consegue abater esse valor da tarifa básica, que por mais que você essa energia, esse valor você vai continuar pagando. Isso. Então, assim, qualquer consumo a mais, vale a pena você colocar uma usina fotovoltaica, porque você vai ter um valor muito menor. Exato, você vai estar sempre pagando só o mínimo. Você, quando tem também as bandeiras de energia, bandeira amarela, bandeira vermelha, quando você consome o mínimo de energia, você também fica isento, né? Você paga menos essa diferença das bandeiras. Porque... Sim, a cada troca, né, como você está consumindo sempre menos, você não passa por esse reajuste que eventualmente a concessionária faça. Isso. E uma coisa, só para curiosidade, né, quanto que vale um quilowatt hoje? Qual que é o valor de um quilowatt? Aqui no Paraná, porque isso é regional, isso, cada região tem um valor. Tarifa normal, assim, residência, é em torno de 87 centavos. Tá. Então 100 kWh seria 87 reais. Isso. Então vamos dizer, talvez tenha que pagar esse valor mínimo. Isso. Por isso que eu falo mais ou menos dependendo em torno da ligação, 100, né? Isso. Mais ou menos em torno de R$100 uma entrada de energia trifásica, porque é 87 mais a tarifa trifásica mínima. É a mais potente, né? Isso. Então se eu tenho a monofásica, a bifásica, talvez eu pague menos. Isso, porque daí você vai pagar 30 vezes 0,87.
Então Gente, eu tô muito conhecedora do assunto, eu tô me sentindo... Tá quase uma engenheira elétrica. Me contrata lá na sua empresa que eu, né? De instalação eu não sou bom, mas de venda eu sou. Solta o manual na minha mão que você vai ver todo mundo trocando amanhã, entendeu? Me dá uma boa comissão e a gente começa segunda-feira. Vamos conversar. Tá. Tudo bem. Voltando aqui para a entrevista. Então tem essa realidade. Então, se a pessoa fizer esse movimento, ela vai ter toda essa questão. E por que as pessoas são tão resistentes ainda? É falta de cultura? Porque já que os preços estão mais acessíveis, onde que esbarra? Eu acho que talvez um pouco falta de cultura, talvez a pessoa... mas isso pode dar problema no meu telhado, não sei. Tem isso? Assim, a gente não... Algumas vezes a gente fala, mas e como que vai fazer? Vocês fazem furo? A gente faz furo, mas a mesma vedação ali que quando vai colocar telha é feito, a gente também faz quando... Quanto pesa uma placa? É pesada? Não é pesada. Ou seja, um telhado bem feito suporta, né? E você provavelmente vai buscar uma viga de madeira, um lugar onde essa placa fique bem estabilizada ali, né? Exato. Na captação. A gente nunca teve problema de ter que fazer, por exemplo, um reforço estrutural para precisar colocar... Isso é uma informação importante. Isso. Mesmo em usinas grandes, quando a gente faz em indústrias, né? Que daí, por exemplo, agora a gente está fazendo um projeto que são 512 módulos. Então, mesmo assim, a 512? Isso. Gente do céu, que indústria é essa? É a WEG, lá em Santa Catarina. Não, a WEG... Deve ser umas 1000 placas, né? Mais. Eles têm, só por curiosidade? Então, é porque indústria que eu estive lá essa semana, eu falei, gente, é uma cidade, né? Uma loucura, WEG. E não sei. É que indústrias que têm consumo muito alto, eles daí estão conectados no mercado livre, que a gente fala. Que daí não estão no mercado cativo, que somos nós, que é na Copel. Eles compram a energia de distribuidoras próprias. Que são do Mercado Livre. Daí eles pagam o valor do quilowatt menor. Reduzido. Quando você fala Mercado Livre, o que é uma hidrelétrica particular? Não. São placas mesmo? Não são placas. São distribuidoras de energia que só fornecem energia para esses aquele empreendimento. Para esses grandes consumidores, né, que estão ligados em alta tensão, que a gente fala. Que seria uma WEG, uma Renault. Sim, empresas muito grandes que consomem um volume absurdo de energia. Eles têm quase que uma house. Isso. Ele tem uma provedora de energia própria, assim, né? Terceirizada, mas... exatamente. Daí é um contrato diferente, tudo, né? Enfim, então temos essa questão talvez um pouco cultural, né? Tem peso, meu telhado... E isso eu acho que está mudando um pouco, né? Tem um pouco isso, mas eu imagino que à medida que também a gente vai olhando, né? Eu presto muita atenção na cidade, assim, nas casas, até pelo fato de estar no mercado imobiliário. E imagina, de um tempo para cá, a gente vê muitas residências e muitos lugares com as placas instaladas. Isso ajuda, né? Puxa, se meu vizinho tem, quem sabe eu posso ter. A gente funciona um pouco assim, né? E assim, hoje em dia também tem muita gente que está buscando colocar os módulos até como uma forma de valorização do imóvel. Eu até estou fazendo um projeto de uma residência que vão ser 6 módulos, e uma das coisas que ele me falou, o proprietário, é isso: eu estou colocando porque eu quero daqui uns 4 anos mais ou menos vender, e eu sei que isso vai valorizar o imóvel. Então também tem isso, porque quando você coloca e você vende o imóvel, a usina normalmente fica. Você pode até tirar, né, e levar, mas assim... É raro, né? Se você fez para aquele projeto, provavelmente você vai manter ali, né? Isso, E aí eu vou te engatar na próxima pergunta. Quem está construindo hoje já está pensando nisso ou é uma pequena parcela ainda? Então, o que a gente percebe é que realmente as pessoas que estão construindo já colocam no projeto para, às vezes não inicialmente, mas ali futuramente instalar uma usina. Então entram em contato e perguntam o que eu preciso fazer para futuramente colocar, né, uma usina. Então realmente a infraestrutura para colocar a usina é muito pequena, você só precisa ter
uma tubulação que saia do telhado e que chegue na no teu quadro de energia. Fazendo isso, quando a gente for instalar, é tudo muito simples. Bacana. Então, quer dizer, quem está construindo já estão pensando nisso. Isso. Por todas as facilidades e pela acessibilidade que esse sistema tem proposto de um tempo para cá, né? Isso, exatamente, porque daí a pessoa também já pensa, talvez eu tenha um carro elétrico, aí se você tiver um carro elétrico, daí... bem pensado, então já comporta esse tanto de energia que vai precisar ser gerado. Exatamente, porque daí também ele vai estar ali abastecendo o carro, né, com energia solar, que ele também não vai estar pagando nada. Verdade, porque né, o próprio custo da bateria, quer dizer, é uma energia, é zero, né? Exato. É zero. E assim, falando um pouquinho daqui para frente, né? Fica no meu imaginário de cidadã, até de pessoa que está vendo a evolução das coisas e tudo mais. Será que nós vamos caminhar para uma energia sem plugins, assim? Um lugar onde a gente não tenha mais fio, né? Eu imagino que o futuro próximo seja alguma coisa assim, né? Assim, hoje em dia a gente já tem inversores híbridos que chamam, que a gente consegue fazer a instalação da usina fotovoltaica e você não precisa mais estar ligada na rede da Copel. Então, como que funciona isso? É um inversor que vai estar gerando... vai estar captando energia e armazenando energia, como se fosse um banco de baterias. Aí no horário noturno, que você não está gerando, você vai estar usando essa energia do teu banco de bateria. Dessa bateria. Isso. Isso é uma tecnologia recente. E como é que você conecta essa energia, vamos para o meu celular? Sem precisar ligar na tomada. Como é que o celular faz a leitura disso? Não, isso ainda... Não está rolando. Por enquanto, eu acredito que não. Pelo menos eu desconheço. Tá. Né? Um lugar tipo um Bluetooth, sabe? Sim. Onde você põe o celular ali, ou põe qualquer equipamento, tem alguma tecnologia que por telepatia vai lá, capta a energia da bateria, acabou o fio, entendeu? Seria maravilhoso, eu também adoraria, mas eu acho que ainda não estamos aí. Mas surgiu um insight para o futuro. Sim. Aliás, gente, eu vou comentar com você, eu vi domingo no Fantástico, eles mostraram um computador ali de inteligência quântica. Você chegou a ver aquilo? Não cheguei. Gente, eu sinceramente, assim, eu entendi, né, o que isso pode propor, entendi nada, enfim, fiquei olhando para aquilo, mas o computador em si é uma loucura e é uma beleza de um troço. Tem placas de ouro. Fiquei pensando assim, eu colocaria isso na minha casa só para enfeitar. Depois, se tivesse que usar para alguma coisa, a gente ligava em algum lugar. Mas eu fiquei um pouco... Porque realmente é uma máquina que se fizer essa leitura subjetiva, né? Porque assim, hoje as máquinas estão muito com um olhar muito da objetividade das coisas. Sim. Mas esse passo para o quântico me parece que é um lugar da subjetividade das coisas, né? Das moléculas, dos átomos, como é que eles se comportam, principalmente o comportamento dos elétrons ali. Achei muito interessante. Parece que quando você olha para o elétron, não sei que olhar é esse, ele se comporta de um jeito, mas se ele não está sendo visto, ele se comporta de outro. E isso a IBM já está com essa tecnologia surgindo, né? Para que função, de que maneira isso vai interferir na nossa vida, positivo ou negativamente, mas está aí, né? Aquela coisa, dá um Google para você ver a beleza que é esse computador. Sim. Parece um lustre de um castelo pós-moderno, assim, sabe? Nossa. E é um computador quântico. Sim. Enfim, então a gente pira, né? Fica nesses lugares pensando, e o futuro para onde que tá indo? Porque acho que até outro dia ninguém podia imaginar, né? Embora o Sol seja pura energia, né? Mas que a gente pudesse ter módulos, né? Sim. De captação e que isso se transformasse em energia real para que a gente pudesse usar os aparelhos. E aí uma pergunta, e essa placa é feita do quê? Qual é o material dela? É basicamente silício. Silício. Isso. O silício que capta a energia do Sol, é isso? Isso. E não, existe a parte de corrente elétrica ali, né? O silício só ajuda a gerar o calor e transformar daí a parte de cabimento elétrico, transforma isso, joga em energia que joga no inversor, que
e transforma essa energia, né, em corrente contínua para corrente alternada. Por isso que a gente precisa do inversor. Então, talvez aí para você não eu não preciso saber disso, porque a hora que eu falar com o técnico, eu quero estar, sabe? Então, para você não se transforma confundir, de energia... transforma de corrente contínua para corrente alternada, que é a corrente que a gente usa na nossa tomada. Por isso que chama inversor. Inversor. Por que não chama conversor? É como se fosse... Porque você está convertendo, você não está invertendo. Mas o nome que chegou no Brasil foi inversor. Me dá o telefone que nós vamos discutir esse nome aí. Sim. Bacana. Bom, e assim, falando de uma, né, a gente vai ter que caminhar para o final da nossa conversa, sim, mas falando de um lugar bem dia a dia, bem nosso aqui, parece que tem uma manutenção também, né? Sim. Que eventualmente as placas também retêm poeira, às vezes cai folha, enfim. Isso. Tem que fazer essa manutenção. Isso, tem que fazer. Depende muito do local que é instalado, eu digo a região, né? Se é um lugar próximo de rodovia ou de... rua que não tem asfalto, você precisa fazer uma manutenção com mais frequência. Mas a manutenção é só você tem que lavar, né, limpar os módulos, porque o acúmulo de sujeira, ele vai prejudicando a geração, o desempenho. Tá. Então aí a gente fala a cada 6 meses, 12 meses, dependendo se você está numa região que suja mais ou que suja menos. Entendi. Aí você vai lá, limpa rapidinho. E ok. Exato. Bacana. E assim, para a gente fechando, né? Então nós temos todo esse universo em transformação, essa energia se estabelecendo como uma alternativa real. Vamos falar da Tribus, então. Você oferece esse tipo de trabalho, de projeto, de serviço, né? Sim. E assim, imagino que muita gente esteja fazendo isso, né? Até é uma curiosidade, a gente passa pelas estradas e vê aquelas fazendas de placa. Outro dia eu falei pro meu filho, em vez agora do pessoal ter vaca, galinha, né, boizinho, tem essas placas aqui. Sim. O que significa essas placas? É gente que está usando para pro próprio local? Não. Geralmente essas fazendas, né, essas grandes usinas, sim, isso é usina que a gente fala que é para venda de energia normalmente. Ou então uma usina dessas para uma grande empresa que tem um consumo muito grande. Então ela capta aquela energia e o excedente ela vende para alguém, é isso? Não é nem o excedente. Às vezes toda a energia que ela está gerando, ela já está destinando para um consumidor, ou pessoa física, ou uma indústria, ou... então tem isso, é um intermediário. Isso. É como se fosse uma pessoa que compra, capta energia e vende essa energia captada em crédito para uma indústria, um comércio. Isso, entendi. Exatamente. Eu sempre achei que era quem fabricava, mas me parece que as placas são todas importadas hoje, né? Não tem nenhum fabricante nacional? Não, existe fabricante nacional, só que por incrível que pareça, o nacional é mais caro do que o importado. Olha então, só. Essas nacionais, por exemplo, existe uma linha do BNDES, que daí precisa ser equipamentos nacionais, daí existe o módulo que é fabricado no Brasil, mas esses módulos ainda são mais caros do que os importados. E quem consome? Se é tão mais caro, tem mercado para isso? Então, assim, eu não sei te dizer quem consome. Acredito que quem consiga essa linha de financiamento aí do BNDES, que eles exigem que os equipamentos sejam daqui. Nacionais. Talvez tenha algum tipo de vantagem. Exatamente, mas eu mesma, a gente nunca conseguiu trabalhar com esses módulos. E vamos então falar da Tribus. Como é que vocês trabalham? Com o que vocês trabalham? Fazer um comercial aí. Isso, boa. Então, a Tribus, a gente trabalha com projetos industrial, residencial, comercial. Trabalhamos com esse programa de eficiência energética da Copel, que é um dos nossos grandes focos. Esse programa é muito interessante porque o valor que a Copel investe, o consumidor daí vai pagar para a Copel o investimento sem juros. Então, a minha empresa, a gente tem o know-how de aprovar esses projetos e
o meu cliente só vai desembolsar algum valor se o projeto for aprovado. Se o projeto não for aprovado, não paga nada. Uhum. Então, assim, a gente sabe como fazer para aprovar, por isso que a gente trabalha dessa forma, que é uma forma da gente garantir para o cliente que eu tenho o máximo de interesse em aprovar esse projeto para eles. E o grande benefício é isso, que todo investimento que vai ser colocado vai ser pago depois para a Copel sem juros. Uhum. Então, isso é baseado em cima de uma lei federal que exige que as concessionárias de energia invistam uma parte da receita operacional líquida delas em projetos de eficiência energética. Nesse programa, a Copel exige que tenha uma certificação internacional, que é o CMVP, que é uma certificação de medição e verificação. Eu tenho essa certificação, então isso também me dá respaldo para que as usinas que a gente projeta, né, que a gente faz o projeto para residencial e projetos menores, o que eu coloco ali no meu projeto, que eu falo, eu vou gerar tanto de energia, é o que realmente você vai ter a garantia. Você consegue assegurar isso, que isso vai acontecer. Exatamente, por causa dessa certificação que a gente tem e da forma que a gente faz os nossos projetos, né? Então... Bacana. Bom, então, né, eu acho que assim, para a gente ir concluindo, acho que principalmente para quem nos ouve aqui, né, se está num momento de construção ou de transição, né, falar, puxa, deixa eu pensar, eu acho que no fundo vale a pena pelo menos uma consulta, né? Com certeza. Quer dizer, você não vai perder, vai lá, diz qual que é a tua conta de luz, que parece que é assim que começa, né? Isso. Me dá a tua conta de luz aqui e começar a pensar no assunto, porque é uma coisa que é para ontem, né? E me parece, no mínimo, inteligente. Sim. Se você tem um valor, às vezes as pessoas ficam, onde é que eu aplico? No CDB, não sei onde, na bolsa? Pô, aplique em energia, né? Sim. É uma economia real. Exato. Imagina, de uma conta que pode valer 1.000, você pagar R$89. Exato. Quer dizer, que outra aplicação financeira você teria que te dá esse tipo de retorno, entendeu? E fora os benefícios, né, de ajudar o planeta, a sustentabilidade, criar outras formas de geração de recursos que não necessariamente são predatórias, que vão acabar com a energia do país, do mundo por conta de outras coisas. Então só vejo coisa boa aí, só vejo, né, boas soluções. Exato. E que bom, tem a Tribus aí, né, então você nos ouve. A Débora está aqui dizendo que ela faz isso com bastante eficiência. Eu vou fazer um orçamento com ela na sequência aqui, nós sábado já agendamos, né? Vamos ver o que acontece. Sim. Olha lá, hein? Mas, Débora, te agradeço mesmo, né? Acho que assim, é um assunto que daria pra gente falar muito mais, especificidades técnicas e até como que isso surgiu, quem que inventou, mas isso a gente deixa... Eu sou uma curiosa nata, então já fico com outras perguntas para te fazer, mas nós vamos ter que parar por aqui. Sim. Então é isso, acho que nós já falamos um pouquinho de futuro também, né? Você quer trazer mais alguma informação, mais alguma questão aí para a nossa conversa? Não, eu quero agradecer, né, pelo convite, para a gente poder esclarecer, porque a gente realmente percebe que nessa área, quem não é da área tem muita dúvida ainda, como que funciona, como que é o crédito, né, eu vou estar ligado na Copel, eu vou ter que pagar a conta da Copel. Uma das coisas acho que interessante se acabar a luz, eu tenho energia solar, eu vou ficar sem luz? Vai. Porque você está na rede da Copel. Isso, que é uma forma, o sistema mesmo derruba, né, a tua geração, porque é uma forma de prevenção, para que se tiver que ser feita alguma manutenção na rede, não ter ninguém injetando, para não correr risco de, por exemplo, do técnico ir lá fazer uma manutenção na rede e você está injetando energia e ele acabar levando um choque. Então, por isso que você fica sem energia também. Sem energia. Isso. Então é democrático. Exato. Sem luz é sem luz para todo mundo, seja com a energia que for. Exato. E com luz para todo mundo, só que com a energia fotovoltaica muito mais barata, exato. Né? E mais sustentável. Isso.
Então tá, muito obrigada, Débora. Obrigada tá? a você, E eu Adriana. espero que você tenha gostado desse episódio como eu. Acho que muitas dúvidas foram sanadas. E fica aí, né? Acho que vale a pena fazer aí uma consulta, pelo menos, do que seria a sua vida com a energia solar através das placas fotovoltaicas. Esse episódio também termina com os meus agradecimentos, né, a você que nos acompanha todos os episódios, todas as semanas, e acima de tudo aos nossos patrocinadores, a Paulo Celes Imóveis, a Dedomite, a Espaço Italínia, a Câmara de Valores Imobiliários do Paraná, a CZL Imóveis e a Invebras. A todos os nossos patrocinadores aí, o nosso sincero agradecimento, e a você o nosso convite para a gente continuar aqui e acompanhar o próximo episódio. Muito obrigada e até lá!